Olá, eu sou o professor LG e nesse vídeo nós temos o exercício. Encontre o mínimo múltiplo comum de cada par de números e eu tenho aqui alguns mínimos múltiplos comuns para calcular. Vou começar por aqui, ó, 8 e 12. O método que eu vou utilizar é o método da fatoração simultânea. E quando eu vou calcular o mínimo múltiplo comum pela fatoração simultânea, a palavra-chave, e a gente vai ver por que, é ou. A gente faz aqui o 8 e o 12 e coloca uma barra aqui do lado. E a gente vai perguntar se 8 ou 12 é divisível por 2. Então, coloco aqui o 2, porque o 8 é divisível por 2 e o 12 também. Então, 8 dividido por 2 deu 4 e 12 dividido por 2 dá 6. Continuando com a mesma pergunta, né? 4 ou 6 é divisível por 2? Tanto 4 quanto 6 são. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Agora, olha só como que o ou vai fazer um efeito mais interessante nesse momento. 2 ou 3 é divisível por 2? Bem, o 2 é. Então, eu continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E quando eu chego a 1, nessa coluna aqui do 8, é um critério de parada. Agora, o 3 não era divisível por 2, então simplesmente copio o 3 aqui. Agora, o 3 não é divisível por 2. Ele é um número primo. Ele é divisível por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E 1 é critério de parada. O MMC de 8 e 12 está aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado à terceira, multiplicado por 3. Agora, 2 elevado à terceira é igual a 8. Então, eu tenho 8 vezes 3, e 8 vezes 3 é igual a 24. Então, vou anotar aqui, 8 vezes 3 igual a 24. Calculei o MMC de 8 e 12. Agora eu vou para o 12 e 16. Novamente, eu coloco 12 e 16 lado a lado, coloco aqui uma barra, né, porque eu vou dividindo. 12 ou 16 é divisível por 2? Bem, ambos são, né? O 12 dividido por 2 dá 6 e o 16 dividido por 2 dá 8. 6 ou 8 é divisível por 2? Bem, o 6 dividido por 2 dá 3 e o 8 dividido por 2 dá 4. Agora eu pergunto, 3 ou 4 é divisível por 2? Bem, o 4 é. Então, eu copio o 3 e o 4 dividido por 2 dá 2. Novamente, 3 ou 2 é divisível por 2? O 2 é. Copio o 3 e 2 dividido por 2 dá 1. Agora, sobrou apenas esse 3, dividido por 3, que vai me dar 1. E aí eu faço aqui, ó, conta aqui, quantas vezes o fator 2 apareceu? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, tem 2 elevado a 4 vezes 3. Como 2 elevado a 4 é 16, eu fico com 16 vezes 3. E 16 vezes 3 é igual a 48. Então, vamos continuar aqui para os próximos casos. Deixa eu apagar essa fatoração aqui. Eu vou colocar aqui o 28 e 40 para calcular o MMC. Ó. 28 e 40 lado a lado. Coloco aqui a minha barra, né? E eu vou perguntar, 28 ou 40 é divisível por 2? Tanto 28 quanto 40. Aqui dá 14 e aqui dá 20. Agora, 14 ou 20 divisível por 2? Tanto 14 quanto 20. Aqui, 14 dividido por 2 dá 7 e 20 dividido por 2 dá 10. Por 2, 7 ou 10 é divisível por 2? O 10 é. Então, tenho 7 aqui e 10 dividido por 2, que é 5. Agora, nem 7 nem 5 é divisível por 2, né? O que ocorre é o seguinte, eu tenho dois números primos. Como eu vou na sequência dos números primos, né? Eu passo o 3, depois vem o 5. Então, o 5, né? Entre o 7 e o 5 é divisível por 5. Aqui eu vou manter o 7 e 5 dividido por 5 dá 1. Agora eu divido por 7, 7 por 7 dá 1 e eu paro aqui. Então, tenho 3 fatores 2, então 2 elevado ao cubo, 1 fator 5, então eu coloco aqui um 5, e um fator 7, eu coloco aqui o 7. Bem, 2 elevado à terceira é 8. Então, tenho 8 vezes 5 vezes 7. Aí eu multiplico 8 por 5, né? 8 vezes 5,
vai me dar 40. Então, tem 40 vezes 7, e 40 vezes 7 resulta em 280. O MMC de 28 e 40 é igual a 280. Vou calcular agora o MMC de 84 e 90. Vamos lá, coloco 84 e 90 lado a lado, coloco uma barra aqui para ir dividindo e vou perguntar, o 84 ou o 90, algum deles é divisível por 2? Na verdade, ambos são, né? 84 por 2 dá 90 e 90 por 2 dá 45. 42 ou 45, algum deles é divisível por 2? Sim, o 42 que é par. Então, 42 por 2 dá 21. E 45, como não é divisível por 2, eu copio. Agora, 21 e 45, nenhum deles é divisível por 2. Vou tentar aqui por 3. Ó. O 21 dividido por 3 dá 7. E o 45 dividido por 3 dá 15. Bem, continuo. 7 ou 15, algum deles é divisível por 3? O 15 é. Então, eu copio o 7 e 15 dividido por 3 dá 5. Ninguém é mais divisível por 3, né? Porque são números primos. Agora eu divido aqui por 5, mantenho o 7, que não é divisível, e 5 dividido por 5 dá 1. O 7 é agora a minha divisão, né? 7 dividido por 7 dá 1, e eu parei aqui. Então, olha só, o fator 2 apareceu duas vezes. Então, tem aqui, ó, 2 ao quadrado. O 3 apareceu duas vezes. Então, tem aqui 3 ao quadrado. Depois, eu tenho o fator 5 e o fator 7. Então, coloco aqui, ó, 5 por 7. Deixa eu apagar essa fatoração aqui e a gente vai fazer essas continhas, né? Então, tem aqui, ó, 2 ao quadrado, que é 4. 3 ao quadrado, que é 9, vezes 5, vezes 7. Bem, 4 vezes 9 dá 36. E 5 vezes 7 dá 35. E fazendo 36 vezes 35, eu obtenho 1.260. Então, o MMC de 84 e 90 é 1.260. Agora eu tenho 55 e 88. Vamos colocar aqui, ó, 55 e 88. Colocar aqui a minha barrinha e vou sair dividindo, né? Dá para dividir por 2? Dá. O 55 ou 88, o 88 é divisível por 2. Então, aqui eu só copio o 55. E 88 por 2 dá 44. Ainda dá para dividir por 2. Aqui eu mantenho 55 e 44 por 2 dá 22. Ainda tem número divisível por 2, o 22. Então, ó, 55 ou 22, ele é divisível por 2, esse carinha aqui. Então, copio 55 e 22 dividido por 2 dá 11. Bem, por 2 não dá mais, porque eu tenho números ímpares. Também não dá por 3, mas dá para dividir por 5. Ó. O 55 é divisível por 5. Aqui vai dar 11 e depois eu copio esse 11 aqui. Agora, 11 é número primo. Então, como eu tenho 11 e 11, eu vou dividir por 11. Vai dar 1 aqui e vai dar 1 aqui. Então, quem ficou o MMC de 55 e 88? Fator 2 apareceu 3 vezes. 2 elevado à terceira. Fator 5, uma vez. E o fator 11, uma vez. Então, eu tenho aqui, ó, 2 ao cubo vezes 5 vezes 11. Bem, 2 ao cubo é igual a 8. Então, eu tenho aqui 8 vezes 5 vezes 11. Fazendo 8 vezes 5, eu obtenho 40. Então, eu tenho 40 multiplicado por 11 e o resultado é 440. Cheguei agora no meu último caso, né? 60 e 72. Vou colocar aqui, ó, 60, 72 lado a lado. Coloco aqui a minha barra, né? E eu vou começar dividindo, ó. Dividir por 2 inicialmente, porque eu tenho números pares. Bem, 60 dividido por 2 dá 30, 72 por 2 dá 36. Então, deixa eu colocar aqui, ó, 36. Por 2, 30 dividido por 2 dá 15, e 36 dividido por 2 dá 18. 15 ou 18, algum deles é divisível por 2? O 18 é. Então, copio aqui o 15, e 18 por 2 é igual a 9. Não tenho mais números, não tenho mais números pares, né? Tenho apenas números ímpares. Então, não dá mais por 2,
mas dá por 3, porque 15 dividido por 3 dá 5 e 9 dividido por 3 dá 3. Continuo dividindo por 3, porque 5 ou 3, algum deles é divisível por 3? O 3 é. Então, copio aqui o 5 e 3 dividido por 3 dá 1. Aqui eu paro, né? Aqui eu parei, mas ainda tem esse 5. Então, o 5 dividido por 5 vai dar 1. E aí eu parei também nessa coluna. Então, o que eu fiquei aqui? Fiquei com o fator 2. 1, 2, 3 vezes. Então, tem 2 elevado a 3 vezes. Fator 3, 2 vezes. Eu tenho 3 ao quadrado e eu tenho um fator 5 aqui, vezes 5. Bem, vamos fazer essa conta agora. 2 elevado à terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2, é igual a 8. 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, é igual a 9. E aqui eu ainda tenho esse 5. Então, eu fiquei com 8 vezes 9 vezes 5. Fazendo 8 vezes 9, eu tenho 72. 72, aí eu copio 5. E fazendo 72 vezes 5, eu obtenho 360. Então, o MMC de 60 e 72 é o número 360.